comigo vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Eu quero desde já externar minha gratidão ao Senhor por mais essa muito rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida da nossa bispa, pela vida de cada um dos obreiros, cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, as crianças. Deus abençoe. Amém. Todos acharam a palavra? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, é uma palavra muito conhecida, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podeis sentar glorificando ao Senhor. Amém? Quando nós paramos para contextualizar este relato no Evangelho de João, nós vemos o Senhor Jesus num discurso com os fariseus. E o que chama a atenção é que, para nós entendermos o processo dessa conversa, o Senhor traz ao conhecimento a sua missão, o seu propósito, a qual ele estava estabelecido naquele momento para o conhecimento do coração de todos aqueles que o ouviam. O fato é que ele começa a narrativa e ele testifica o seu testemunho de si próprio. Os fariseus, eles questionam, eles argumentam, porque dentro da Torá, para a levantação de um testemunho, a enalteção de uma pessoa, teriam que duas pessoas testificar que o seu testemunho era verídico e que de fato realmente era verdade o que ele estava conduzindo e dizendo. Só que Jesus, ele é interrogado pelos fariseus, dizendo: como você pode justificar a si próprio? Como você pode dar testemunho de si mesmo? E Jesus, ele mostra a eles que de fato ele estava enquadrado dentro da Torá, porque o seu testemunho era testificado pelo Pai e pelo Espírito de Deus, e que tudo aquilo que ele falava e trazia a conhecimento deles era a vontade do Eterno, era aquilo que eles não ouviram, mas aquilo que o Pai delegou antes mesmo dele vir de uma forma humana sobre a terra. O fato interessante é que quando nós olhamos o conhecimento da verdade, nós vemos o processo da criação, porque quando o Senhor ele cria o primeiro Éden, ele cria de pedras afogueadas, e o Senhor delega o reino a Lúcifer, juntamente com uma terça parte dos anjos. A Bíblia descreve que ele era um querubim ungido, formado de pedras preciosas, 10 pedras sobre o seu corpo: ouro, carbúnculo, esmeralda, turquesa. O fato interessante é que ele tinha a essência da adoração em sua alma. O que o Senhor espera de mim, de você: adoração. Uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, que de fato Deus ele possa olhar e ver que nós temos sinceridade na adoração, ver que nós temos alegria na adoração, ver que nós entendemos que de fato nós estamos aqui para adorá-lo e glorificar o santo nome do Eterno, porque somente ele é digno de toda adoração. A Bíblia descreve que quando Lúcifer abria suas asas, saía som de tamborim. Quando ele andava, saía som de pífaro. A adoração estava externada sobre a sua vida. E de fato, o Eterno se alegrava em ver a adoração deste querubim. Até que algo semelhante ao que acontece conosco entrou em Lúcifer. A arrogância, o ego, o orgulho, a vaidade, os princípios que trazem a maldade no coração do ser humano, porque toda maldade ela parte do primeiro princípio da inveja, o desejo de ser grande, de ser maior do que já é. E quando o Lúcifer ele se depara que ele era diferente dos demais querubins, dos demais anjos criados, ele diz: subirei ao reino norte, e lá construirei o meu trono, aonde estava sentado o nosso Senhor. O Senhor, que nada escapa, tudo vê. Da sua ira, ele cria o primeiro arcanjo, que é Miguel, e significa quem é semelhante ao Altíssimo, o seu nome.
O Senhor dá uma ordem. Ele diz: mostra para ele quem é semelhante ao Altíssimo, porque não há ninguém que possa se assemelhar a Deus. Um fato interessante é que após isso há uma batalha no céu e Satanás cai. Jesus ele vem dizendo um pouco mais à frente neste mesmo capítulo: e vi Satanás caindo na cauda de um dragão. Quando o Senhor reconstrói o Éden, agora com a relva, para poder produzir a oxigenação e a respiração humana, para que nós possamos estarmos vivos, respirando, e todos os seres vivos, o Senhor ele vai fazer o homem, a última da sua criação, a coroa da sua criação é o homem. Quando Deus ele cria o homem, ele diz: façamos a nossa imagem e semelhança. O aspecto da imagem a qual Deus ele revela e ele fala é o domínio, a autoridade sobre a terra. A imagem ela justifica aquilo que ela ilustra, aquilo que ela vê. E o homem jamais é impossível ser igual a Deus em semelhança, em forma. Ele estava dizendo: tu governarás sobre a terra, tu dominarás a terra. Um fato interessante é que o aspecto da semelhança Pedro descreve: sede santo, porque eu sou santo. Muitos procuram entender o que de fato Deus tem para a sua vida. Nós vemos hoje em dia que virou moda ser cristão, ser evangélico. Eles usam até o nome, irmão, João Gospel. Mas o fato é que verdadeiramente viver uma vida em santidade para buscar a semelhança a qual fora criada no princípio, o homem não tem esse desejo, não tem essa vontade, porque ele sabe que a busca pela semelhança requer sacrifícios, requer perdas, requer dores. Mas o que nós temos que entender é que se nós não tivermos a marca de Cristo em nossas vidas, será impossível nós conquistarmos a salvação. Será impossível nós olharmos e dizermos: temos Deus em nossa vida. Porque é muito fácil dizer que eu tenho a Deus, que eu creio em Cristo, mas se verdadeiramente eu não sigo a tua palavra, de fato eu não tenho Deus em minha vida, de fato eu não conheço o Cristo a qual eu falo, a qual eu pronuncio. Só há uma forma de eu realmente conhecer a Cristo, não é somente por lábios. Por isso que Jesus disse, Jeremias disse que o povo me adora por lábios, mas os seus lábios são impuros, estão contaminados pelo pecado, porque a maior vontade do povo é apenas viver uma vida devassa, uma vida de horror, seguir os seus caprichos e os seus deleitos, mas agora seguir aquilo que de fato eles declaram. Eles não querem, porque sabem que a renúncia, que a dor, ela pode ser causada à dependência de Deus, porque a dependência de Deus anula o pecado da nossa vida. A dependência de Deus restringe a nossa vontade, o nosso capricho, o nosso deleito, mas a dependência de Deus nos coloca numa vida em santidade e cheios do Espírito Santo de Deus sobre o controle da nossa vida. Porque quando nós entendemos que somos dependentes dele, nós entregamos o controle da nossa vida na mão dele. Nós determinamos: Senhor, eu não sei o que é melhor para mim, eu não sei o que eu preciso, eu não sei o que é correto, mas o Senhor verdadeiramente sabe. O Senhor sabe a minha necessidade, o Senhor sabe aquilo que eu preciso. Porque a Bíblia descreve que enganoso é o coração do homem, mas quando eu guardo a palavra de Deus, como o salmista diz: guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Toda vez que o inimigo ele tenta maquinar sobre a minha mente acerca do pecado, acerca das minhas vontades, o Espírito Santo de Deus ele introduz aquela palavra que já foi gerada em minha alma, para que eu possa viver segundo a luz da palavra. A palavra ela testifica a verdade em nós. É por isso que Paulo fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque nenhum de nós, por nós mesmos, temos a capacidade de viver a palavra de Deus por completo. Nós não temos. E a ordem para aquele que descumprisse o mandamento de Deus era o apedrejamento à morte. O fato é que, não tendo o homem como conseguir viver à luz da Torá, Cristo Jesus já era projeto desde antes da fundação do mundo.
E Deus, pela sua presciência, Ele já havia estabelecido um plano de salvação, que seria através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário para o meu e o seu perdão. E veja, e Paulo testifica, mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus em nossas vidas nos convence do pecado. Porque o Espírito Santo de Deus em nossa vida, Ele revela a verdade a qual estava obscura aos nossos olhos. Ele transparece a verdade genuína que Cristo Jesus tem para mim e para a sua vida, porque só Ele pode trazer essa verdade. Nós não somos capazes de vivê-la, mas o Espírito Santo nos convence. Ei, é hora de despertar, é hora de viver a minha vontade, é hora de voltar à essência da adoração, porque no princípio eu os criei à minha semelhança, uma forma em santidade, a qual verdadeiramente tivesse prazer de estar em comunhão comigo, a qual verdadeiramente tivesse prazer de poder dizer, como Paulo diz em Romanos 8, ah, papai, porque hoje nós temos esse privilégio, através de Cristo Jesus, nos tornamos filhos por adoção, nos tornamos co-herdeiros de uma salvação única, nos tornamos co-herdeiros de Cristo Jesus. E quando nós entendemos que o princípio de tudo, Ele revela uma única verdade, e essa verdade traz a libertação, porque essa verdade confronta a nossa alma, essa verdade confronta o nosso ego, ela confronta o nosso ser, ela nos tira da nossa zona de conforto, e ela nos faz enxergar que o que nós tínhamos antes por ganho eram perdas, que o que nós tínhamos por verdade era mentira. Mas quando essa verdade é descortinada aos nossos olhos, nós entendemos, hoje sim, nós podemos dizer com certeza, conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. Os elementos que revelam a verdade, o primeiro, perceba que Jesus ele veio falar da sua missão. Entenda, todos nós temos uma missão. Ele começa a testificar, presbítero, para os fariseus a sua missão naquele momento. Qual era a sua missão dele ter vindo à terra? Porque os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, todos eles estavam com seus olhos espirituais encobertos, e assim estão até hoje. E eles não conseguiram enxergar que o Messias já estava à sua frente, que o Messias já estava ali. Eles não conseguiram contemplar que de fato era o Filho de Deus, genuinamente, numa forma carnal, para que os seus pecados fossem perdoados. Muitas vezes nós esperamos algo, mas Deus ele tem os seus meios de trabalhar. Deus tem as suas formas. Deus ele não pensa como o homem. Deus ele não tem limitação. Nós temos limitação de pensamento, nós temos limitação de sabedoria, nós temos limitação de conhecimento, mas Deus ele é ilimitado. Todo poder, todo conhecimento pertence ao Eterno, e Ele não depende da nossa linha de raciocínio para fazer nada. O que nos cabe é entender que a nossa função é continuar firmes na posição que Ele nos colocou e o adorar. E veja, Jesus ele cita esse discurso e ele transparece a sua missão. E quando nós vemos que realmente a sua missão é para salvar, é para libertar, nós entendemos que essa missão nós também fomos coroados com ela, porque nós aceitamos a Cristo. Começamos a aprender a sua palavra, começamos a conhecer o Jesus da história. Já não somos mais conhecedores da história de Jesus, mas agora conhecemos o Jesus da história de fato. E quando nós conhecemos, qual é o nosso desejo? Que a nossa família seja salva, que os nossos amigos sejam salvos, que os nossos entes queridos sejam libertos. Esse é o nosso desejo, porque se esse desejo não estiver projetado em nosso coração, quem nós temos crido de fato? Como nós entendemos realmente esse processo salvífico? E nós não nos assemelhamos à sua palavra. Jesus ele deu uma ordem: os 2 mandamentos se cumprem, os 10 mandamentos se cumprem em 2:
Amará o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, amará o teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e toda a sabedoria. E o segundo, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se eu tenho amor ao meu próximo, eu desejo a salvação dele. Eu busco para levar a ele o conhecimento da verdade. E essa verdade era a verdade que Cristo estava trazendo. Eles esperavam a libertação de Roma. Eles esperavam a libertação da opressão. Eles esperavam a libertação dos recursos que Roma tentava afligi-los. Mas o que Cristo veio trazer foi a libertação verdadeira. A libertação para toda a eternidade. Não a libertação momentânea. Porque tudo que nós vivemos nessa terra é momentâneo, tem um tempo determinado. Mas aquilo que nós desfrutamos em Deus é coroado para a vida eterna, é coroado para toda a eternidade. É por isso que nós temos que entender que vida com Deus é vida eterna, mas a vida sem Deus é sofrimento eterno. 1 João capítulo 5, versículo 19, escreve que o mundo jaz no maligno. O inimigo ele atua na maldade através da mente humana. É por isso que em Efésios fala para revestirmos da armadura de Deus, o capacete da salvação, para que os dardos inflamáveis do maligno não penetrem nossa alma, o cérebro, nossa mente. Porque através desses dardos inflamáveis começa a ação do maligno. O mundo jaz do maligno na ação da mente humana, porque os Salmos ele descreve que toda a terra, todo o universo, tudo que nela há pertence ao Rei da Glória. Ainda é de Deus, nada é de Satanás, mas a sua atuação é na mente humana. Quando nós queremos entender e saber o porquê de tanta maldade, é fácil, é visível. É porque o homem permite que o inimigo atue através da sua vida, da sua mente. Mas quando nós entendemos que se nós buscarmos a Deus e dia após dia nós nos fortificarmos na tua presença, o inimigo não terá brecha alguma para ter atuação na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, porque de fato nós estamos blindados e revestidos pelo poder de Deus sobre a nossa vida. E veja, quando nós entendemos o processo, a nossa missão, de fato, nós entendemos que nós não fomos chamados por qualquer um, nós fomos chamados pelo Eterno, pelo único e verdadeiro Deus. Um privilégio fomos coroados. O privilégio é esse de poder anunciar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. Porque não há honra maior do que você poder falar das grandezas do seu Deus, de você testificar que o seu Deus ele é o único, ele é o verdadeiro, e que ele ama todos e que todos têm o privilégio da salvação, porque ele morreu por todos, mas nem todos irão aceitá-lo. Isso é um fato. Mas mesmo com tudo isso, não pode fugir da nossa mente que nós temos que, por obrigação, anunciar este Evangelho. Ele não é exclusivo meu, mas ele pertence a todo aquele que verdadeiramente se entregar a Jesus Cristo, entendendo que agora sim, quando ouvir a verdadeira palavra e Cristo Jesus habitar em seu coração, você agora está caminhando para a vida eterna, você agora está caminhando para a verdade. Segundo ponto, revelando a vida a qual fomos coroados. Perceba que só Cristo Jesus ele pode nos livrar da verdadeira morte, porque todo homem ele já nasce, irmão João, e a única certeza que ele tem é a morte. Essa é a única certeza. Só que o fato é que o homem que não tem a Cristo em sua vida e de fato não entregou a Jesus Cristo a sua alma, ele terá duas mortes: a morte física, presbítero, neste mundo, nessa terra, e a morte eterna no lago de fogo. Mas há o homem que aceita a Cristo Jesus, o que lhe espera é a vida eterna, e ele entende que nem a morte neste mundo físico ela vai tragá-lo, mas a morte neste mundo físico é apenas um abrir e um fechar de olhos para o descanso eterno, para a vida eterna, para verdadeiramente estar
vida de paz, alegria, gozo e felicidade, porque essa vida só terá aquele que verdadeiramente se entregou a Cristo por completo. Não é uma ação momentânea, mas é uma vida intensa em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Tito lhe descreve em sua carta qual é a sua esperança. A bendita esperança é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa bendita esperança, porque nós temos uma certeza que nós estamos caminhando para o céu. O céu tem que ser o desejo sempre da igreja. A salvação não pode ser trocada, porque a nossa alma ela tem um valor imensurável. Ela já foi paga com preço de sangue. Nenhuma riqueza terrena pode ser comparada à sua alma. Nada nessa terra pode comprar a tua alma. A tua alma ela é valiosa. A tua alma ela implica a sua vida, porque aqui é tudo momentâneo, é tudo passageiro, mas a vida vai começar após a nossa saída deste mundo. E qual é a nossa escolha? Jesus ele estava indagando os fariseus, presbíteros, e ele estava dizendo: a verdade agora está sendo revelada aos seus olhos, mas o problema é que vocês querem viver debaixo da mentira, mesmo sendo teólogos, mesmo sendo doutores da lei, pelo fato de não terem o Espírito Santo de Deus lhe conduzindo. É impossível que vocês vejam a verdade. É impossível que vocês creiam na verdade. Só que a palavra testifica de um povo que não tinha visto, que não ouviu, de um povo que não ouviu, mas que chegasse um certo tempo ouviria através da palavra, e esse povo aceitaria. E esse povo somos nós, porque verdadeiramente cremos no Evangelho genuíno de Jesus Cristo, e não temos dúvida alguma de que de fato Ele é o único e verdadeiro Deus, de que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é a nossa bendita esperança. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o desejo da igreja, porque a igreja permanece em santidade, porque a igreja permanece na obediência, porque a igreja permanece no temor, porque a igreja entendeu que ela é a noiva, e se ela é a noiva, ela tem que permanecer santa, pura, à espera do noivo. Ela não pode se manchar pelo pecado. Quando nós olhamos o contexto histórico da palavra, principalmente quando nós olhamos e vemos os profetas, nós vemos Deus ele sempre tratando o missionário Vanessa com o povo de Israel. Quando ele saiu, irmão João, e iam idolatrar outros deuses, adorar outros deuses, quando eles começavam a menosprezar os seus irmãos menos favorecidos financeiramente, o Senhor olhava para o seu povo e dizia que eles eram adúlteros. Por quê? Porque o Senhor despojou Israel. Israel já não é a noiva, Israel é a mulher. Mas eles preferiram trair ao seu marido, preferiram trair aquele que o salvou. E toda vez que Deus olhava para eles dessa forma, via como os adúlteros. É por isso que Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, ele começa a falar desse relacionamento. E ele diz: mas os seus pais desprezaram o despojo, e virá um noivo, e ele, através do seu sangue genuíno, selará uma noiva. A noiva de Cristo está selada pelo sangue do Cordeiro. A noiva de Cristo entendeu que este selo garante a santidade pelo Espírito Santo de Deus, e garante-nos a vida eterna ao lado do nosso noivo. Aleluia. E a noiva entendeu: sem o noivo ela não pode ficar, sem a presença do noivo ela não vive, sem o convívio com o noivo ela não tem como estar bem. Ela é totalmente dependente do noivo. O noivo breve virá para buscar a sua noiva. E quando nós vemos que o Senhor Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Ele mostrou para eles o caminho que vós não entendeis. Sou eu. Nós estamos aqui essa noite
Porque nós entendemos qual é o caminho. Porque nós conhecemos o caminho. O caminho foi apresentado para cada um de nós. E nós somos desejosos por estar sempre neste caminho. Nós somos desejosos por andar sempre neste caminho. Porque este caminho de fato nos mostrou como nós iremos para a vida eterna, como nós iremos para o paraíso, como nós iremos para as mansões celestiais. Este caminho nos apresentou que outra hora o caminho que nós tínhamos por certo, verdadeiramente este caminho era torto, verdadeiramente este caminho estava nos levando para as portas largas, mas as portas largas do inferno. Mas este caminho que estamos hoje leva para a porta estreita. Aleluia. Como o Senhor disse sobre a passagem do Camilo, quando ele cita aquela passagem, ele estava revelando de uma agulha, de uma linha passar pelo buraco da agulha. Porque assim é. Porque muitos não desejam passar porque o caminho, presbítero, é estreito. Aquele buraco da agulha, ele é bem estreito. Muitas vezes quem não enxerga direito não consegue nem pôr a linha e atravessar por aquele buraco. Por quê? Ele já estava trazendo ao nosso conhecimento. A porta é muito estreita. E há uma bagagem que nós queremos carregar. Há uma infinidade de coisas desse mundo que nós queremos vivê-la. E essas infinidades de coisas tira a presença de Deus da nossa vida. Tira o nosso tempo com Deus. Assim como a missionária falou aqui no início do culto, quem teve o seu tete a tete com Deus? Quem deseja? Algo que me chama a atenção, isso é em todo o mundo, dos pregadores presbíteros, é no mundo inteiro eles pregam. E eles se espantam que Daniel orava 3 vezes por dia. Isso é normal, todo judeu ora 3 vezes por dia, até hoje. Desde o passado até hoje. O espanto não é Daniel orar 3 vezes por dia. O espanto é deixar a Babilônia entrar nos nossos corações. É isso que não pode acontecer. Porque a porta é muito estreita. E se a Babilônia entrar no nosso coração, nós não vamos poder entrar pela porta. Nós não vamos poder estar como noivo. E o desejo maior da nossa alma tem que ser vida como noivo. O desejo maior da nossa alma tem que estar nos céus. Os céus têm que ser o desejo da nossa vida. Glória a Deus. Porque se Ele não for, o que nós estamos fazendo? Como conhecemos a Cristo se esse não for o nosso desejo? Os prazeres deste mundo aqui fora, eles são grandes. Muitas vezes ele rouba o nosso tempo de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de vir para a casa de Deus. Eles roubam. Assim como o presbítero falou aqui, o cansaço pode até bater, mas ele não pode tirar o desejo de estar na casa. Ele não pode. O cansaço pode até bater, a frieza pode até vir, o desânimo pode até vir, as dores pode até aumentar, mas isso não pode tirar o desejo de sermos salvos, de termos vida com Deus. E isso não pode anular nada, porque nós conhecemos a verdade e nós entendemos para onde vai a alma dos ímpios. Aonde estará? No sofrimento eterno, na dor eterna. A Bíblia descreve que lá terá dor de ranger de dentes. Ranger de dentes é dor insuportável, é dor na alma, é dor intensa, é dor que não tem fim. Porque as nossas dores aqui na terra, ela passa, ela cessa com remédio ou com uma cirurgia. Mas a dor na alma não, a dor na alma ela é eterna, ela nunca vai passar. Por isso que nós não podemos abrir mão da verdade. A verdade ela é exclusiva, ela é única, ela não tem duas vertentes, ela só tem uma. A verdade está entronizada em Cristo Jesus. Terceiro ponto, vivemos a verdade em Cristo. Ele disse a verdade, seu caminho. E quem de fato ama a sua palavra, porque a palavra não é dele, mas do Pai que o enviou, esse de fato agora, ele vive a verdade. Porque quando nós nos tornamos amantes da verdade, nós entendemos que
que o Espírito Santo de Deus se sente confortável em habitar em nossas vidas, em nossos corações. Porque quando nós caminhamos com a verdade, de fato, o inimigo de nossas almas não tem espaço, pois Jesus disse: ele é o pai da mentira, ele é suicida, ele é idólatra, ele é adúltero, ele é fornicador. Ele quer ver a sua alma padecendo no lago de fogo, porque ele já está condenado. E quanto mais vidas ele levar para estar com ele, para ele é melhor, porque ele vai trazer a consciência dessas vidas e a realidade dessas almas que lá vão estar no sofrimento para toda a eternidade. Mas Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia! Você, pregador, carrega a mensagem da vida, a mensagem da esperança. Não deixe essa verdade ser exclusiva sua, mas permita que essa verdade seja revelada a todos aqueles que não conhecem. Porque assim como eu disse, muitos conhecem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. Você é quem irá apresentar o verdadeiro Cristo à humanidade perdida. Você é o mensageiro. Jesus disse, quando ele subiu a súbita ao céu: vou para o Pai, eu estou preparando o caminho. Quem é o caminho? É ele. Quando ele sobe, ele prepara o caminho, porque ele estava preparando, já estava preparado para ir subir com ele quando ele desceu as partes baixas. Ele não foi para pegar a chave da mão de Satanás, não, porque ela sempre foi dele. A chave da vida e da morte sempre foi dele. Ele também não foi pregar como muitos entendem, não. Quando ele prega, é aquilo que Paulo diz: onde estava a morte, o teu aguilhão. Ele deu testemunho de vida, de vitória, porque ele é a primícia da ressurreição, o primeiro a ressuscitar. Muitos outros que morreram e ressuscitaram antes por feitos de Deus morreram de novo, mas ele é o único que ressuscitou e vivo está eternamente para todo sempre. Ele é o único. E quando nós entendemos, ele desceu para pegar o seio de Abraão e levar para o céu, onde hoje é o paraíso. Se cumpre a primeira revelação de Ezequiel 37, versículo 12: os sepulcros abertos, as sepulturas abertas, muitos corpos ressuscitaram. É ali, Mateus 27, 53, e as sepulturas foram abertas, e muitos ressuscitaram e passaram pela cidade santa e foram elevados com ele. Quando nós entendemos, igreja, que de fato as escrituras sempre anunciam a verdade e que tudo que está nela está interligado de Gênesis a Apocalipse e foi determinado e estabelecido por Deus, nós começamos a compreender a dimensão da vida que nos aguarda. Porque a vida que nos aguarda, João ele descreve ruas de ouro, muros de jaspe e cristal, um rio de água cristalina que sai do trono do Cordeiro. Há uma árvore da vida, a qual nós comeremos o seu fruto uma vez por mês, e não teremos mais dor, não teremos mais morte, não teremos mais sombra de nada daquilo que maquina o mal e daquilo que é o mal em nossas vidas, mas nós teremos o bem todos os dias, e Cristo Jesus é a luz que governa essa linda cidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Portas de ouro, 12 portas. O nome de cada um dos apóstolos está lá. Quando nós olhamos e contemplamos Apocalipse no capítulo 4, os anciões somos nós, a igreja de Cristo. Adoração eterna ao eterno face a face. Tira a coroa, se curva. Santo, santo é o Senhor. Nós entendemos que o céu é um lugar glorioso, é um lugar de paz. Se João consegue descrever pelo que ele viu, ruas de ouro, muros de jaspe e cristal, ele descreve a matéria que existe na terra, mas nós sabemos que no céu não há matéria física, é espírito. Se na terra é glorioso aos nossos olhos, imagine aquilo que é eterno. Glória a Deus! Aquilo que nada pode consumir. Como é? E isso só aguarda os justos, os fiéis. É por isso que nós passamos por provas, é por isso que nós passamos por lutas, é por isso que vem dificuldades, perdas, abandonos, solidões, é por isso que tem tudo isso na nossa vida. Como o presbítero
disse aqui, Elias pensou em desistir, ele entrou na caverna, ele viu Jezabel grande, mas o Senhor foi até ele e disse: Elias, grande sou eu, e grande é você se tiver a minha presença. Porque nenhuma dor, nenhuma luta é maior que o nosso Deus. Nada é maior. Mas o desejo de viver com Ele é o que nos torna grandes. Porque Ele traz a convicção: eu não posso parar, eu não posso recuar. Eu agora conheço a verdade caminha em mim. Que éramos nós antes, presbítero, de conhecer a Cristo? Como nós estávamos neste mundo aí fora? Quem éramos nós, irmão João? Nós só conhecíamos a mentira e tínhamos ela reputadas por verdade. Quem éramos nós, irmão Flávio? Missionária Vanessa, quem éramos nós? Mas Cristo Jesus se apresentou. Glória a Deus, aleluia. E quando Ele se apresenta e Ele começa a habitar na casa, o templo do Espírito, somos nós o templo do Espírito Santo. Aí nós começamos a entender que a casa tem que ficar limpa. A sujeira não faz mais parte da casa. A contaminação não pode mais ficar. O pecado já não pode mais existir dentro da casa. Mas se nós falharmos, temos um intercessor junto ao Pai. É só rogar, é só clamar, é só pedir perdão de coração, que o nosso advogado, ele julga a nossa causa. Glória a Deus. E ele garante a nossa vitória. Porque nós temos que entender que essa verdade, obreira Maristela, que foi imputada sobre a nossa vida, ela abriu os nossos olhos. E hoje nós estamos caminhando neste caminho. Esse caminho é de mão única. Ele leva para a eternidade. Ele leva para a felicidade eterna. Ele leva para o gozo eterno. Nós não podemos abrir mão de jeito nenhum dele. Nós temos que desejar Ele todos os dias. Porque Ele abrilhanta os nossos olhos e nos coroa com a salvação. Paulo em 2 Timóteo no capítulo 4, no versículo 7, ele diz: combati o bom combate. E no versículo 8 ele vem dizendo, no versículo 7 ainda ele continua: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E no versículo 8: agora o que está reservado é uma coroa de glória incorruptível. Essa coroa de glória só será dada à igreja de Cristo, mais ninguém. A mais ninguém. É o único julgamento que a igreja vai passar. O julgamento de Apocalipse 20 não pertence à igreja. O que pertence é o de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20. O Bema, o tribunal de Cristo. Esse não é para julgar, é para galardoar. É por isso que Paulo fala da pena, do feno, madeira, palha, ouro, prata e joias preciosas. O tribunal que a igreja de Cristo vai comparecer não é para ser condenada, não é para ser julgada, mas é para ser galardoada. E quando nós vamos agir nesse galardão, com esse galardão? No período milenar, quando com Cristo governaremos a terra. Por isso que ele descreve que seremos sacerdotes, presidentes, reis, governadores. É através desse julgamento, através desse galardão que Paulo fala: agora eu tenho uma coroa de glória incorruptível. Ninguém toma, ninguém tira. Apocalipse diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa vai revelar as nossas obras aqui hoje. É por isso que vai ter o feno, é por isso que vai ter a palha e a madeira. Porque quando o fogo acender, será queimado e ficará na cinza. Porque as obras não provaram nada. Porque podia até pregar bonito, até louvar bem, mas não teve vida com Deus, não guardou a santidade, não entendeu que sem santidade é impossível ver a glória de Deus. A igreja de Cristo entende: sem santidade é impossível. Eu não posso ficar sem.
Eu não posso viver sem. Ao decorrer dos anos, eu até mudei a forma de pregar, porque no princípio eu pregava só mensagens minhas. E conforme cada vez eu buscava mais o conhecimento acerca de Deus e da sua santa palavra, a mensagem ia mudando. Só que todo pregador que se preze e todo pregador que verdadeiramente pertence a Cristo, ele entende. É só a verdade. Não tem outra palavra, não tem outra presbítero. Se a verdade não estiver exclusiva, como vai ter salvação de almas? Muitos podem até aceitar a Cristo pela emoção, mas a emoção não vai levar o povo para o céu. O que vai levar o povo para o céu é a santidade. É somente ela. Que dia após dia nós possamos ser desejosos por essa santidade. Que dia após dia nós possamos querer. Mas como eu disse, somos humanos, somos limitados e somos falhos. Mas se pecarmos, se falharmos, temos um intercessor junto ao Pai. Porque o intercessor está esperando é apenas ouvir a tua voz pedindo: perdoa-me, Pai, perdoa-me, eu pequei, eu errei, assim como o filho pródigo, eu pequei contra ti como nos céus, mas eu reconheço que não sou digno, não sou merecedor do teu amor, eu só te peço clemência, me perdoa, e o Pai está pronto para te perdoar. E assim como o filho pródigo ele fez, ele colocou o anel no seu dedo, ele estava dizendo: eu te dou um novo crédito, eu te dou uma nova oportunidade. Vida com Deus é o nosso desejo. A verdade nós não abrimos mão. Jesus nos espera. Se coloque de pé. Que dia após dia floresça em nós o desejo de adorar. E assim como foi dito aqui no princípio, não perca a sua comunhão, não perca o seu tete-a-tete com Deus. Oração é diálogo, oração é conversa com Deus. Nós somos tão desejosos quando nós estamos conversando com um amigo, com alguém que nós gostamos, presbítero. Mas, e com Deus, filho? Nós temos que ter esse desejo, essa sede de conversar com Ele, irmão Flávio. Essa vontade. Como eu disse, o que Daniel fazia de orar 3 vezes ao dia, isso não me espanta. Todo judeu faz até hoje. Mas esse desejo tem que ser nosso, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Porque de fato nós descortinamos os nossos olhos e vimos essa verdade. Vamos orar.